Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Vídeo de Bicho, o meu nome é Marinho e essa semana a gente recebeu aí alguns animais interessantes para mostrar para vocês. Vocês vão conhecer um filhote de onça parda que foi atropelado aqui na região, que está se recuperando bem, né? Vocês vão ver o trabalho que é feito com esses animais que chegam nessa situação aí de maus tratos ou às vezes atropelamento, ferimento grave, e esse está dando tudo certo, ele está indo bem e eu acho que dentro em breve ele já vai estar no viveiro dele e tranquilo, podendo caminhar. Eu vou explicar como foi a situação dele, como ele está evoluindo e quais são os prognósticos aí para o futuro, para poder talvez ou voltar para a natureza ou fazer parte do programa de conservação de espécies aqui da APAS, caso ele não tenha condições de soltura. Além dele também chegou outros filhotes, né, de felinos selvagens. Na verdade chegou mais dois exemplares aí de gato murisco, né, que é uma espécie de gato preto selvagem, e também um gatinho do mato também que vem bem fraquinho, bem pequenininho, todo pintadinho, uma miniatura de uma onça pintada, que vocês vão acompanhar bem pertinho também o trabalho, mas também está evoluindo bem e acredito que vai dar soltura para esses animais aí. E claro, né, o carro-chefe aqui da região nossa, chegaram também alguns macaquinhos aí, os filhotes e até um adulto, que eu vou mostrar para vocês, um adulto bem velhinho já que chegou. Então eu vou passar para vocês essas atividades dessa semana que passou agora, com mais esses novos moradores aí, tanto os velhinhos quanto os novinhos, o que a gente está fazendo, qual será a ideia futura para eles, o que a gente vai fazer, como eles vão evoluir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do programa de hoje. Fica com a gente, vamos lá ver? Pessoal, esse aqui é um dos que chegaram essa semana, né? O nome dele, claro, como todo macaco, acho que chama Chico, não podia ser diferente. Ele veio com esse nome já de Chico. É um macaco prego macho, né? Veio da região ali de Getulina. Como a gente pode observar os bracinhos dele, ele passou por clínica veterinária, então teve que raspar os braços para poder colocar o soro, tirar sangue. E a situação dele foi a seguinte, nesse período agora, né, como já dissemos aí em programas anteriores, que esse agora é um período de queimada, né, de mato, mata, e aí nesses fogo, incêndios em mata, às vezes acontece do bicho sair correndo para qualquer direção e acaba se perdendo do bando, ou às vezes se perdendo do bando, o bando não aceita ele de novo e acaba ficando andarilho. E esse macho, né, que aproximadamente aí tem cerca de 15 anos, 14, 15 anos, ficou perdido. Foi atropelado ainda na fuga, né, do incêndio, ainda foi atropelado para piorar a situação e ficou perdido por um tempo, até que foi encontrado, resgatado lá pelo Corpo de Bombeiros da região, acabou vindo para a cidade de Assis, né, aqui para Apas, e apenas recebemos esse macaco, né, porque ele veio com um laudo do Instituto Adolfo Lutz comprovando que é negativo, né, para a febre amarela, foi feito soro nele. A soroterapia, o exame, né, de soroterapia, de sorotipo, né, de febre amarela para detectar o vírus e não encontrou. Ainda bem, isso é muito bom, quer dizer que na região ali de Getulina, Lins, então não tem ainda surto de febre amarela em macacos silvestres naquela região. Embora há indícios de que esse macaco também não seja silvestre, né, tudo indica que seja um macaco já que teve proximidade com seres humanos, né? Ele é muito tranquilo, ele não tenta atacar a gente quando a gente leva a mão perto, né? Esse aqui é um sintoma, né? Um sinal de que ele teve contato com seres humanos, ele tem essa mania de brincar com alguns objetos. Então quer dizer que em cativeiro provavelmente ele já teve contato com materiais artificiais, né? Não naturais. Então isso são indícios aí de que é animal provavelmente vindo de cativeiro que às vezes escapou, né? Bem como apesar das marcas de queimadura, mas agora ele está se recuperando bem, né? O exame de sangue foi dado como negativo para a febre amarela, isso foi muito bom. O prognóstico dele é tranquilo,
Ele é um macaco que provavelmente vai entrar no bando, vai integrar um dos bandos de macacos que já existe aqui na APAS. Provavelmente pelo tamanho, pelo porte, pela idade, por ele não ser castrado, provavelmente ele vai ser um macho dominante num dos bandos de fêmeas, né? E é assim que a gente perceber que esse bando está bem integrado, ele assumiu o papel dele de macho dominante, ele estiver cuidando das macaquinhas, né, e dos filhotes também, e ele se portar como um macho dominante, provavelmente quando a Secretaria de Meio Ambiente do Estado ou o órgão competente tiver interesse, a gente vai fazer a soltura dele em área segura, né, longe da cidade de preferência, qualquer lugar que a Secretaria indicar ou aquele que a APAS também encontrar, que está apto para soltura, para fazer a introdução dele na natureza para poder preservar a espécie, porque segundo informações informais, morreram vários macacos em várias regiões, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados da região sudeste, e provavelmente vai precisar futuramente enriquecer esses ambientes com novos bandos de macacos para que não perca a espécie nas regiões onde a febre amarela praticamente dizimou bandos inteiros. Ó pessoal, que legal! Esse aqui, apesar de bem frágil, bem pequenininho, bem do tamanho praticamente do sagui, parece tão pequeno, indefeso, mas é muito esperto e muito inteligente. Apesar da cor, né, meia branca misturado com cinza, olha lá, pedindo para fazer cosquinha nas costas. Ó. Apesar de muito pequeno, ele tem o mesmo comportamento já de um adulto. Esse aqui se perdeu da mãe, né? E é que eu estava falando, apesar da cor dele ser branquinha, mas é um filhote de bugio preto, que na verdade quando eles nascem eles são brancos. E depois com o tempo ele acaba mudando de cor. E aí acaba ficando preto como os outros que a gente tem aqui na APAS, que já mudou a coloração. Esse bichinho aqui ele é muito manhoso e tem o mesmo comportamento de uma criancinha. Pede uma madeira, faz birra quando você não quer vir na gaiola, interage. Agora que ele está começando a aprender a se agarrar nas coisas, ó. Se você não ligar para ele, ele anda, fica nervoso, né? Faz birra, igual criança. E vou tirar a mão dele para fazer de conta que eu não estou dando atenção. Olha lá, ele já começa a ficar bravo, olha lá, fazendo palhaçada para poder colocar a mão nele. Olha só, vê se esse é comportamento de um macaquinho, né, que dizem ser irracional, que não tem vontade própria, que é apenas inclusive diz que isso aqui é mistura, né? É comida. Que tem pessoas que têm o hábito de se alimentar de carne silvestre, mas na verdade não. É um bichinho que já tem personalidade, ó, já quer interagir, pode ver que ele nem se agarra direito ainda. Agora que ele está começando a se desprender do ursinho de pelúcia, né, que imita a mãe. E ele chegou numa situação complicada aqui. Ele veio bem traumatizado, bem pequeno, bem frágil, prematuro ainda, né? Tinha acabado de nascer quando recebemos ele aqui na APAS. Segundo informações da Polícia Ambiental da região que ele veio, a mãe foi atropelada e ele acabou sobrevivendo aí no acidente, né? Inclusive chegou aqui com manchas de sangue ainda e bem traumatizado. E agora ele está evoluindo bem, né? Então toma uma madeira, já está comendo alimento sólido, né? Isso aqui é importantíssimo, esse carinho que a gente dá, né? Porque é a mesma coisa que a mãe fazia. Então, no período que ele não está dormindo, a gente procura interagir com ele para ele aprender a se agarrar com o rabo, que na verdade é um quinto membro, né? Como se fosse uma mão ou um pé. Talvez a cauda seja mais importante até que as mãos. E a gente interage com ele, brincando com ele, para que ele sinta segurança, né? Confia. Então a gente vai estimulando a sensibilidade dele nas mãozinhas, fazendo com que ele segure a mão com firmeza, para que quando ele subir lá para os viveiros ele tenha a noção, né, de se prender com a cauda, se prender com a mão e com os pés. E essa interação que a gente tem com os filhotes, uma vez que provavelmente, se caso a gente conseguir devolvê-lo para a natureza, mas que ele se dê bem lá e aprenda a se virar sozinho, né? Então, por isso que é importante a gente estimular ele, né, fazendo cócegas, fazendo ele ganhar confiança, conquistar a confiança dele, para a gente poder fazer mamadeira, medicamento, alimentação, coletar sangue. Então essa a interatividade é muito boa, até um certo ponto. Porque se um dia ele for colocado no programa de reintrodução à natureza, né, se vê que ele tem condições de voltar para a natureza, então aí a gente já começa a trabalhar nas fases da soltura, que é o isolamento, esconder a alimentação, já não interage mais com eles, já não conversa perto do viveiro, já é exatamente para eles ir perdendo o vínculo com o ser humano,
poder criar vínculo com o bando e a partir daí a gente solta, não o macaco sozinho, mas solta ele juntamente com o bando inteiro da mesma espécie, né, que foi sendo juntado aí durante um certo tempo, e aí a gente acaba soltando numa área mais segura, na onde ocorre, né? Provavelmente, se um dia ele for solto, ele vai ter que ser solto na mesma área onde ele foi resgatado, para poder manter ali a espécie daquele local, né? E o melhoramento genético. E esse aqui é o famoso bugio vermelho, é o bugio que tem aqui na nossa região de Assis. Chegou também na mesma circunstância, um macho abandonado pela mãe, não encontraram a mãe por perto dele, né? Ele estava perdido na beira de uma rodovia. Isso quer dizer que provavelmente a mãe se machucou. Na verdade, ouvimos aí um relato que depois que ele chegou aqui na APAS, que houve um caso, né, de resgate de filhote de macaco, aqui bem próximo a Assis, em que a mãe foi atacada por um cachorro, né? Então depois ficamos sabendo que provavelmente seja esse o filhote da bugio vermelho, que foi atacada por um cão, e aí, no caso, ela, para socorrer o filho, né, para não deixar ele se machucar, ela entregou a própria vida lutando com o cachorro. O cachorro, claro, né, levou vantagem, matou ela, mas o filhote não morreu, ela conseguiu proteger. E aí, claro, ele saiu perdido lá na região que ele estava, e posteriormente encontraram, resgataram, ele ainda era do tamanho do branquinho, né, que eu acabei de mostrar. Ele veio para cá, se deu muito bem, né, com o tratamento com a gente aqui. Ele interage muito bem, já se alimenta sozinho, já não usa mais mamadeira. Já tem outros bugio vermelho aqui na APAS, então provavelmente daqui uns 6 meses ele vai começar a se aproximar ele dos maiores, para ele poder interagir e assim que formar um bando, e se for necessário fazer a reintrodução dele em algum local onde já não existe mais, ou enriquecimento ambiental, até encaminhamento para zoológico, algum outro instituto, então a gente acaba encaminhando ele. Mas esse aqui a gente já colocou ele num sistema já de menos contato, né? Então por isso que ele não fica aqui na tela coçando a gente, muito pelo contrário, toda essa atitude dele aqui de pular de um lado para o outro já é para se esquivar da gente, porque esse aqui realmente nós estamos treinando ele para que ele não tenha contato realmente com seres humanos, uma vez que ele vai voltar para a natureza, e ser humano para ele vai ter que ser sinônimo de perigo. Então por isso que a gente não tem contato, e ele também não quer contato. Isso vai ser muito bom, quer dizer que esse macaco provavelmente vai participar aí do programa de soltura para a conservação das espécies. Pessoal, olha só que coisinha mais lindinha no mundo. O que é isso aqui? É um gato vira-lata? Daqueles gato preto de rua? Não, essa coisinha pequenininha ainda, né? Porque isso aqui vai ficar um monstrão de grande. É o famoso jaguarundi, ou gato mourisco. Ainda aqui na região ainda tem bastante, inclusive vida livre, né? Inclusive silvestre. Apesar dela ser bem pequenininha assim, mas já é muito autônoma, já se alimenta sozinho, já come sozinho. É bem perigoso se a gente colocar um filhotinho de codorna, ela já conseguir abater o animal. É uma fêmea, né, de jaguarundi, embora seja bem pequena, mas está evoluindo muito bem. Chegou aqui minúscula ainda, com cordãozinho umbilical. Encontraram ela perdida próximo a um canavial, então já imagina que associa, né, a ideia da colheita da cana, e acabou a mãe socorrendo alguns filhotes e acabou deixando ela para trás. E ela, claro, vai ficar bem grande, né? Ela fica bem comprida, na verdade não fica nem alta. Pode chegar até da ponta da cauda, até na ponta do focinho, aí até em torno, no tamanho máximo de às vezes quase 1 metro, 1,20 m, às vezes tem relatos aí de 1,40 m de comprimento, no caso dos machos. E esse bicho aqui é interessante a gente ter ele na natureza, não só porque ele está ameaçado de extinção, né? Não só ela, mas também as outras onças, os outros gatos silvestres, mas também pela importância dela na cadeia evolutiva e até ecológica. Esse gato aqui é chamado de comedor de serpentes, porque o jaguarundi realmente ele abate cobras e se alimenta de cobras. Então uma tranqueirinha dessa aqui pequenininha, quando crescer, vai matar uma cascavel, vai matar uma jararaca e vai se alimentar. E o interessante, geralmente eles evitam de comer a cabeça da cobra, porque é onde está o veneno. Mas se for cobrinha muito pequena, eles não desperdiçam não. Ela vai se alimentar inclusive da cabeça da serpente. E se for venenoso, ela é imune ao veneno, né? O veneno não chega a matar.
O veneno entra no intestino, mas não acontece nada. Se de repente não tiver nenhum ferimento, algo mais grave, um tumor, ela se alimenta bem de cascavel e faz o controle das cascavéis, né? Então, claro que à medida que a gente vai tirando esse animal na natureza, bem provável que pode haver um aumento ali de serpentes, né? Não só cascavel, mas a família da jararaca também pode se proliferar e acaba entrando aí em desequilíbrio ecológico. Bom, pessoal, só para a gente exemplificar aquilo que eu falei de preparar o animal para soltura. Aquela que vocês viram agora há pouco, né, a gatinha preta, o jaguarundi, esse aqui é da mesma espécie. E esse aqui está sendo adestrado, ou seja, está sendo treinado para devolver para a natureza. Então, ó, conforme vocês podem ver aqui com a minha mão, eu não facilito, jamais. Porque essa aqui a gente já colocou ela no sistema de isolamento, a gente só alimenta, limpa o viveiro, né? E contato manual praticamente nenhum. Já exatamente para adestrar, para treinar ela para soltura. Então isso aqui é o ideal, ó, não ter contato com o ser humano, e quando o ser humano chega perto, ó, ela tenta arranhar e morder. Ou seja, essa aqui tem todos os sinais de que realmente ela voltará para a natureza. Essa fêmea linda aqui, ó, ela tem mais ou menos uns 4 meses, de 3 a 4 meses, e está sendo espetacular a recuperação dela, né? E o isolamento está fazendo muito bem para ela. Inclusive, se eu marcar com a mão aqui, com certeza ela vai me morder ou vai me arranhar. Então, com certeza, essa aqui vai dar uma boa recuperação para a soltura e provavelmente com o ser humano ela nunca vai querer ter contato. Pessoal, esse aqui é um animal extremamente raro. Esse é o gato do mato pequeno, né? Chegou bem doentinho, já na última semana. Não se sabe qual é o motivo e por que foi encontrado, mas bem provável que foi abandonado pela mãe. Por algum problema que teve ali, próximo ao canavial, né? Na nossa região ainda tem bastante. Outro animal ameaçado de extinção, está na lista dos ameaçados de extinção. É um animal bem tranquilo quando é filhote, mas quando ele fica adulto, dificilmente a gente consegue manusear ele. E são bem frágeis, né? Então, assim, a gente tem aqui na região ainda alguns exemplares, né? Não é tão a questão do risco de extinção aqui, porque a quantidade ainda tem bastante, mas na verdade a nível nacional realmente ele está bem degradado a questão dos ambientes onde eles vivem, né? A falta de alimentação também, recursos naturais aí de proteção de água e tudo mais. Então esses animais cada vez mais têm migrado não só para o canavial, mas também para os centros aí urbanos, e é onde tem acontecido uma série de acidentes, né? E esse bichinho faz parte aí dos gatos pintadinhos, né? Bastante confundido na natureza com o filhote de onça pintada, por causa das manchas, que é praticamente idêntica à da onça pintada, mas na verdade é um gato do mato pequeno. Próximo a ele nós temos o gato maracajá, que é bem parecido também, só que um pouco maior. E esse aqui vamos torcer para que dê tudo certo, porque ele veio bem fraquinho, não se alimentou do primeiro leite da mãe, né, que a gente chama de colostro. Ele ainda veio bem fraco e foi dado leite artificial já logo desde o início. Não tem como a gente dar leite natural de gato, né, porque a composição do leite é diferente, isso pode provocar vários problemas. Então, desde o início que chegou, está tomando leite artificial, já está começando a comer a carne agora já picadinha, né? Então isso é muito bom. Então acreditamos que vai dar tudo certo. A gente sempre torce para que dê tudo certo. E é uma fêmea também. E felizmente ou infelizmente chegou até aqui a APAS, e agora a gente vai dar andamento aí na recuperação para estabilizar a saúde, para tentar devolvê-la na natureza. Pessoal, você já viu aquele ditado que chegou a hora da onça beber água? Pois é, só que agora a onça vai beber leite. Esse aqui, o nome dele é Theo, veio aqui da região também. Eu preciso segurar ele porque ele não está tão ligeiro assim como vocês estão percebendo, né? Embora ele está em pé, ele começou a ficar em pé ontem. Ele ainda está com uma tala de mobilização aqui, ele quebrou, né? Os dois ossinhos daqui próximo à mão, que seria a mão da gente, então seria nessa região aqui, ele quebrou. E ele quebrou também a parte de trás aqui, ó, do fêmur, né? A cabeça do fêmur, desse lado aqui. Então ele não consegue ficar em pé ainda. Então é 20, 25 dias de gaiola, né? Gaiola pequena, para ele não se movimentar tanto, né? Embora ele está bem espertinho hoje, mas isso por causa do medicamento, por causa da imobilização.
Ele está sentindo o cheiro do leite também, né? Eu vou dar um mamar, um pouquinho, né, de mamar. E aí vocês vão ver como que é a hora da onça beber água. É mais ou menos assim, ó. É unhada mesmo. E ainda tem que apertar a mamadeira, porque não pode ir muito devagar, não. Tem que descer bastante leite. E ele, ó, a gente não corta a unha, né? Te deixa, porque ele vai precisar dessa unha. E ele vai ter que saber lidar com essa unha sem machucar a gente na hora de tratar. Então a gente vai ajudando eles a mamar, porque eles mamam com bastante força. E é isso aqui que eu disse que é o prejudicial, né? Onde já se viu uma mão humana, né, e uma mamadeira artificial alimentando ele. Isso na natureza não vai acontecer. E eles, claro, criam afinidade com os seres humanos e ganham confiança, né, e afeto. Então a partir daí fica difícil a soltura. Você pode até soltar. Os grandões que tem aqui, os adultos, eles até sabem matar animais. Se a gente colocar lá coelho, frango, porco, carneiro, com certeza eles sabem matar, né? Eles têm porte para isso e têm agressividade para isso. No entanto, o problema não é a alimentação, não é o abate do animal, mas sim a confiança que eles têm no ser humano. Então, soltando no mato, eles encontraram um abrigo, uma casa, uma chácara, um sítio. Eles falaram, opa, o Marinho tá lá, a Natália tá lá, a Aninha tá lá, o Johnny tá lá, né, Johnny? O Johnny é todo amigo meu, vamos lá que eles vão dar carne pra gente, vão dar comida, vão dar mamadeira e a gente vai lamber eles. Então é aí onde acaba os bichos se machucando. Não só esses aqui que passam pela APAS, mas vários animais, vários felinos de outros projetos, não só no Brasil, mas também no mundo. Então a orientação é essa, para que faça o programa de reprodução em cativeiro, conservação de espécies em cativeiro e que a gente treine quem? Os filhotes, né? Para que a gente não tenha contato com os filhotes. E a partir daí os filhotes a gente solta. E esse aqui é, até o 3º mês a gente consegue fazer isso. Uma madeirinha, né? Coloca para arrotar, tudo igual o nenenzinho. Troca a fralda, né? No caso ali a cama. A partir do 3º mês, em que eles já começam a comer carne, isso aqui já se torna impossível. Aguça os instintos, né? A pupila que agora está pequenininha, né? Aqui a pupilinha é pequena, de nenenzinho, essa carinha de gatinho, a pupila já fica dilatada e eles começam a sentir gosto de sangue. E a partir do momento que sentir o gosto de sangue, eles não deixam ninguém chegar perto da caça. Embora a gente já dá o animal aqui para partes, né, de animal abatido, de boi, de frango, de codorna, mas já dá um animal abatido e limpo. Né? Mas uma vez que eles já sentiram o gosto de sangue, eles grudam ó, essa unhona aqui, ó, o tamanho da unha. Eles já grudam essa unha aqui no animal e ninguém mais consegue pegar. Agora não, agora a gente ainda consegue dominar. Interessante, né? Ver um filhote de onça beber no leite na mamadeira e ainda olhando para a câmera. E quando chegou, estava mordendo a sombra, totalmente assustado, com dor. E depois de uma semana já fica assim, ó. Isso é bem característico dos gatos, né? Ele já está começando a recusar a mamadeira. Ele está empurrando com a língua porque ele já não quer mais. E agora vem aquela fase do gato que todo mundo conhece, de se limpar. Agora ele vai começar a se lamber, porque eles são totalmente nojentos e enjoados para a questão de sujeira, né? Então agora eles começam a se limpar. Na natureza seria a mãe que ia fazer isso. Então a gente estimula, né? Passando a mão na nuca, né? Limpando as barbinhas, limpando os bigodes, né? Olha lá, já vai limpando as patinhas. A mãe já lambe a nuca para estimular eles a fazer o xixi e o cocô. E aí dá aquele banho gostoso de saliva, que é forte e causa uma alergia. Mas aí a gente vai fazendo isso aqui que é para imitar mais ou menos o que a mãe faz na natureza, com o objetivo deles ganharem confiança. E claro, a famosa coçadinha no céu da boca que eles adoram. Por que a gente faz isso? Porque quando eles estiverem grandes, eles vão precisar tomar vermífugo, medicamento. Então a gente coça o céu da boca, eles abrem a boca e você joga o comprimido lá dentro. Uma forma de estimular. E também quando coça vai tirando sangue, alguma coisa assim. É mais mesmo para o manejo diário do animal. Olha lá, mamou, vamos dormir? Dá um tchau pro pessoal. Porque todo gato é assim, terminou de mamar, ele já vai lá pro cantinho dele, ó, já deita e dorme, como todo filhote.
Então, pessoal, esse foi alguns dos animais que chegou na APAS recentemente. Infelizmente, outros vão chegar nos próximos dias, né? Porque a gente trabalha com serviço de emergência, então praticamente todo dia os órgãos competentes de fiscalização, encaminhamento, resgate, acabam trazendo esses animais para cá. E dentro do possível a gente vai trabalhando com eles, restabelecendo a saúde deles, reabilitando, fazendo a soltura e depois o monitoramento para saber se deu resultado. É um enxugar gelo, na verdade, que a gente faz aqui, mas a gente ainda pensa que um dia tudo isso vai melhorar, né? A tendência é sempre melhorar e a gente continua trabalhando sempre para preservar o meio ambiente. Essa é a profissão que nós escolhemos e é isso que a gente faz e tem feito muito bem. Se você quiser entrar em contato conosco, é só ligar nesses telefones e aí fala com a gente com relação a destinação de animal, levantamento de fauna, animais que às vezes têm aparecido em alguns sítios, manda um WhatsApp para a gente, também nesse telefone, e a gente pode estar, na medida do possível, identificando que serpente que é, alguma coisa assim. Se você acha também que não deve mais ter um animal silvestre em casa, seja um jabuti, seja uma tartaruguinha de água, seja uma maritaca, um papagaio, uma arara, ou às vezes até animais maiores, né? De repente você tem uma onça em casa, como já aconteceu, não é brincadeira não. De repente você tem uma onça e fala, não posso ter isso aqui. Esse animal deve voltar para a natureza. Você pode fazer a entrega voluntária na Polícia Ambiental mais próximo da sua cidade ou no IBAMA, né? Nas cidades que tem IBAMA. Faz um negócio que é chamado entrega voluntária. Uma vez que está lá com eles, eles ligam para a gente, faz a destinação, a gente faz a reabilitação, se der para fazer a soltura, a gente devolve ele para a natureza e ele vai viver com quem? Com a pessoa correta, com os animais corretos, com a espécie correta, que são aqueles iguais a ele, porque eles nasceram para isso, para perpetuar a espécie. Se você quiser ser um colaborador nosso também, entre em contato conosco, né? E aí você pode ajudar de qualquer forma que você puder e essa ajuda vai ser muito bem-vinda porque aqui é muito custo que a gente tem aqui na APAS, né? E é serviço emergencial, então sempre a gente está trabalhando aí com a emergência, né? Que é o caso dessa oncinha que vocês acabaram de ver, que vai precisar provavelmente aí, talvez de cirurgia, alguma coisa assim, então a gente sempre precisa de formas de ajudas, material de construção, recurso financeiro para a gente poder reabilitar esses animais e devolvê-los para a natureza. E olha lá, hein? Nós estamos chegando já aí no mês de maio, vamos chegar no mês de junho e daqui a pouquinho começa a famosa encomenda de papagaio. E a gente nunca pode esquecer daquele nosso lema, que para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. Isso é real, isso é verdadeiro, isso tem dizimado os animais na natureza. E eu tenho certeza que vocês, que agora assistem o programa Vida de Bicho, como futuros, né, ou presentes ambientalistas e amantes da fauna, da flora, dos recursos naturais, não vai permitir que isso aconteça. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, estaremos em mais programas aí com assuntos interessantíssimos e eu tenho certeza que eu vou poder contar com a presença de vocês. O meu nome é Marinho e esse foi o programa Vida de Bicho.